No vídeo de hoje iremos falar sobre como estará a humanidade no fim dos tempos e o que acontecerá nesse final dos tempos. Seja bem-vindo ao nosso canal Montando as Peças dos Relacionamentos. Meu nome é Evanilson Lima e eu lhe convido a se inscrever no canal e a compartilhar essa palavra. A peça de hoje que vai ser colocada é a peça de número 1.3, a humanidade no fim dos tempos. E o texto básico para que a gente venha meditar será 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê um coração que possa guardar a sua palavra. Então vamos lá, a meditação. 1 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 6. Diz assim: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Existia pessoas que estavam ensinando coisas que não deveria ser dito. Não foi aquilo que Deus direcionou, não foi aquilo que Deus disse. Versículo 4 diz assim: E que deixe de dar atenção a mitos e genealogia intermináveis, que causa controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Alguns se desviam dessas coisas para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais afirmam categoricamente. Existem inúmeras pessoas assim. Ele lhe pergunta algo, mas ele não está nem aí para o que você vai responder. Quando você está respondendo, ele já está preparando uma resposta para entrar em atrito. No caso de Jesus, já não era entrar em atrito, era pegar ele numa falha para levar ele para a cruz e matar o mais rápido possível. Era esse o tipo de representantes de Deus naquela época. E hoje ainda tem muitos daqueles que têm aquele mesmo espírito que guia eles com relação a isso, de apenas querer discutir, não estão nem aí para aprender. Então Jesus era estratégico, Jesus não perdia tempo com essas pessoas, ele ia para aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. E o interessante é que aqui fala que queriam ser mestres da lei, mas não compreendiam as coisas que diziam e que defendia categoricamente, não, isso aqui é assim, e ele não estava compreendendo. Eu já conheci muitas pessoas assim, e diziam, olha, isso é assim, assim, assim. Eu digo, o texto não fala nada sobre isso. Se alguém lhe falou isso, você precisa buscar discernimento, orar ao Senhor, para que possa dizer, porque o assunto aí não é isso que você está falando. E eu evito discutir. Tem muitas pessoas que querem ouvir do Senhor e crescer na graça de Deus. Então, por que eu vou perder tempo? O Senhor disse que não há proveito algum. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, quando uma construção na vida da pessoa com relação à palavra foi construído errado, é muito difícil. É melhor pegar aquele que nunca viu, que é um terrenozinho plano, e você cavar e começar a construir, do que você pegar um que já foi construído um prédio de 40 andares, mas foi construído de forma errada. Para você derrubar esse prédio, para você tirar os entulhos, para você planar a terra
e colocar de maneira correta é muito mais difícil. Então, que o Senhor nos dê simplicidade. Ele disse assim, se não for como criança, você jamais entrará no reino dos céus. Mas o que é ser criança? Não ter maldade, estar com a mente de aprender. E não uma mente de muitas vezes adultos que aprenderam coisas equivocadas. Então a gente vai aqui falar um pouco mais sobre isso. O próximo texto que a gente vai para completar é o 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Diz assim: Segunda Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Fala sobre a impiedade dos últimos dias. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, quando fala a humanidade, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogante. Isso aqui a gente viu também na peça passada, na 1.2. Mas tem mais algumas coisas que não contém lá. Que tipo, blasfemos, desobedecem aos seus pais, ingratos, ímpios. Ímpios são aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, os ensinamentos. Sem amor pela família, irreconciliáveis. Pessoas que não querem a paz. Caluniadores, sem domínio próprio. Ele não consegue se controlar em algumas coisas. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Poxa, que cara joia! Mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas, conquistam as mulheres instáveis. Estáveis é que são equilibradas. Instáveis são aquelas que têm temperamento que sobe e desce. Mulheres instáveis. Aqui tem um detalhe. Sobrecarregadas de pecado, os quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas estão sobrecarregadas de pecado. E é de forma tão grande que eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles estão sempre aprendendo. Ou a palavra aqui poderia ser, estão sempre ouvindo. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A revelação de quem é Cristo. Eles não conseguem entender. Então isso é muito forte. De pessoas que vivem todo tipo de espécie, estão sempre ali no meio da igreja, que é o povo de Deus, fantasiado. A gente acha que é, e diz, que falso testemunho, aquela pessoa é terrível, você não sabe quem é. Essas pessoas estão no meio. Mas há uma grande diferença entre estar no meio e ser. Em estar no meio e pertencer ao Senhor. Tem um texto que diz assim, eles estavam no meio de nós, mas não eram um de nós. Então, essas pessoas estão sempre tentando aprender, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Vamos agora para o texto, e a palavra diz assim, se você ver um pouco abaixo no versículo,
versículo 8 diz assim: são reprovados na fé. Não é que não tenha fé, mas a fé dele não consegue salvar, eles são reprovados. O Senhor não deixa se revelar a eles, porque sabe quem são. Mas se buscasse o arrependimento, a mudança de atitude interior, o Senhor se revelaria a eles. O próximo texto a gente vai falar é em 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 17 ao 19. E diz assim: esses homens são fontes de águas, são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe estará reservada, pois com palavras de vaidade, arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem do erro, prometendo liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, uma parte desse texto aqui fala que eles começam a seduzir aqueles que estão tentando se aproximar de Deus, para que não vá, para levá-los a outro canto, prometendo que as outras coisas, aquilo ali é que é liberdade, porém aquilo é um aprisionamento. E eles são escravos e quer que o outro não fique livre. É uma guerra espiritual. A gente acha que as coisas são normais, mas quanto mais a gente se aprofunda, a gente vai ter discernimento no que é humano e no que é uma armadilha para a nossa alma. Então eles são escravos daquilo que o domina. E a palavra de Deus diz que nenhum escravo pertence à família. E quando Jesus vier buscar, os escravos ficam, mas os filhos vão. Para concluirmos esse estudo, nós vamos falar agora sobre o texto de 2 Pedro 3, do 3 ao 14. Fala sobre o dia do Senhor e sobre aqueles zombadores, o que eles têm no coração e que alguns externiza isso. Então diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 17. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores e zombadores, seguindo as suas próprias paixões, e eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Ou seja, Jesus disse que ia retornar. E eles chegam para os irmãos e começam a zombar. Cadê? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem do tempo, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, o dilúvio. Com Noé também debocharam, porque nunca tinha chovido. E Noé construindo uma arca na montanha com a família, e as pessoas, ele falando que ia chover, e o pessoal zombava, até o dia que Noé entrou na arca. Pela mesma palavra, versículo agora 7, os céus e a terra que agora existe estão sendo reservados para o fogo. Agora não é mais água. Estão sendo reservados para o fogo, guardando-os para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Se todos são filhos, por que Deus fala destruição dos ímpios? Quem são os ímpios? Aqueles que desprezam o conhecimento de Deus.
Não se esqueçam disso, amados. Olha, não devemos nos esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O relógio de Deus é diferente do nosso. E muitas vezes o nosso relógio é diferente do outro. Tem pessoas que estão com muita saúde e dizem, eu dormi muito bem. Rapaz, a noite voou. Já outro diz, rapaz, eu tive um problema e a noite demorou. E eu pedia a Deus para que viesse logo a raiar o dia. Era a mesma noite, mas a circunstância fazia com que fosse de forma diferente para cada um. Então o Senhor é o dono do tempo. O que para você é muito, para Ele não passa de milésimo de segundo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não veio porque eles esperam que muitos ou todos aqui cheguem ao arrependimento. Tanto a mim, quanto a você, quanto aos nossos. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. A gente nem espera, né? Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Bum! Os elementos serão desfeitos pelo calor. Os elementos, estrela e etc. E a terra e tudo que nela há será desnudada ou queimada, em algumas traduções. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A palavra diz vocês, mas são todos nós, sejam. Vivam de maneira santa e piedosa. Santa é separados para Deus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. O céu será desfeito pelos fogos. E os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitará justiça. Esse mundo é muito injusto. Nossos antepassados escolheram a injustiça. Escolheu aprender com o mundo e ignorar a Deus. Então o mundo é injusto. Aqui não há justiça. Mas a palavra do Senhor disse que esperamos novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a nossa salvação. Deus é bom, mas chega um tempo que Ele vai ter que retornar. E aí a gente vai ver em que lado nós estamos. Se preferimos aprender com o mundo ou com o Senhor. Se vamos ser filhos ou ímpios, que desprezam o conhecimento de Deus. Eu poderia falar mais coisas com relação a isso. Mas o próximo vídeo eu vou ter que entrar num outro assunto antes de tratar o papel do marido, o papel da esposa, a criação de filhos e inúmeras outras coisas importantíssimas. Porque uma coisa é você aprender mentalmente.
Outra coisa é o Espírito de Deus estar dentro de você e lhe guiando em toda a verdade. A intenção minha não é que você esteja sempre ouvindo. A intenção minha é que você seja um canal de Deus aonde você estiver. Que você seja a boca de Deus, guiado pelo Espírito Santo, enviado para os seus amigos, parentes, para que eles possam conhecer aquele agora que lhe move. Então Jesus falou sobre algo que nós temos que nos atentar. Tem algumas palavras dentro da palavra do Senhor que não é simples, são fortes. E ele fala sobre isso, que não se pode colocar remendo novo em um pano velho. Você pega uma calça sua velha e pega um remendo novo. Ele diz que se você costurar aquele remendo novo num pano velho, quando você colocar, você vai terminar aumentando o buraco daquela roupa. E outra parte ele diz, se você colocar o vinho novo em odre velho, ele disse que arrebenta. Então a gente tem que entender o que ele está tentando falar com relação a isso. Do vinho novo para o odre novo. Ou seja, o que é que ele quis falar sobre nascer de novo? O que é o batismo? É um simbolismo para o povo? É apenas um certificado na parede? Uma fotinha? O que é isso? E a gente vai falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus e como alcançá-lo. E tem muitas pessoas que são convictas, como a palavra que a gente leu aqui, de coisas que não conhece. Eu já falei com várias pessoas sobre diversos assuntos. E que depois de muito tempo que ele dizia que era convicto da aliança que ele tinha feito com Deus no batismo, ele chegou para mim e disse, rapaz, eu acho que quando eu vi, eu tomei uma decisão precipitada e eu não tinha entendido. E o Senhor tem colocado no meu coração de nascer de novo. Aquilo que eu pensei que era verdade, que era real na minha vida, foi apenas um simbolismo e eu não quero isso para mim. Eu quero que o batismo não seja um simbolismo, mas seja uma realidade espiritual na minha vida. Eu digo, é simples. Isso é simples. O mais difícil, o Senhor fez em lhe escolher, abrir mão da glória dele, se tornar homem, e o Espírito lhe revelar essas coisas. Essa foi a parte mais difícil. Então, a gente precisa entender. E outra coisa, a gente precisa entender o segredo que Paulo falou. A gente vê muito as pessoas falar em um texto e colocar nos seus carros. Eles colocam Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas ele tem objetivos que não tem nada a ver com o objetivo de Deus. Ele está dizendo que Deus está fortalecendo ele para aquelas coisas. Mas olha o versículo anterior ao Filipenses 4,13. Olha o que diz o 4,12. Filipenses 4,12. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele era feliz em meio ao nada. Ele era feliz com a barriga roncando. Que segredo é esse? Então, no propósito eterno de Deus, que a gente vai iniciar agora a se aprofundar mais, porque até agora a gente só tem cavado a vala,
da construção da casa. A vala foi cavada. Agora a gente vai colocar o alicerce dessa construção. E esse alicerce é conhecido como a pedra angular, a pedra base. Jesus Cristo. Nele nós podemos construir todas as coisas. Então eu lhe convido a você a não perder nenhuma parte do montando as peças do relacionamento. Agora a gente vai para a próxima peça, que é a peça 2.0, o propósito eterno de Deus. Venha com a gente, ative o sino e não esqueça de compartilhar essa palavra. Que Deus nos abençoe.